Isso é muito importante, simplesmente porque eu não faço questão de me enquadrar numa forma de falar ou de se vestir, enfim, não foco muito nas aparências exteriores. As pessoas continuam cometendo esse erro de focar no exterior, como o próprio profeta Samuel cometeu esse erro quando foi chamado por Deus para ungir Davi, julgando pela aparência. Samuel teria escolhido um de seus irmãos, mas Deus o repreendeu e falou: olha, Deus não vê como o homem vê, enquanto o homem olha a aparência, Deus vê o exterior. Que a gente valorize mais o coração. O homem olha a aparência, Deus vê o exterior. Que a gente valorize mais o coração. Davi Neto, Davi Miranda Neto. Varão, você até parece inteligente, mas não é não. Tem uma aparência, mas não é. Você disse, eu sei que você quis dizer, enquanto o homem olha a aparência, Deus vê o exterior. Foi isso que você disse, mas eu sei que você quis dizer. Enquanto o homem olha a aparência, Deus vê o interior. Foi isso que você quis dizer. Nessa frase infeliz que você diz e que a maioria diz, né? É uma frase infeliz. Você diz também que a gente valorize mais o coração. Eu vou te responder de forma rápida. Espero que você possa captar. O texto que você se refere de 1 Samuel, diz assim, 1 Samuel 16, o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto, Davi, ele, na sua forma original, ele ficaria assim: não se iluda com o aspecto físico, não considere o seu tamanho, porte ou altura. Preste atenção, porque eu não o quero como rei, eu não o escolhi. Eu não faço juízo da mesma forma que os homens fazem. É isso que o texto está dizendo. Os homens só conseguem ver o exterior, mas eu vejo além, eu vejo o interior, os pensamentos, as intenções da mente humana. É isso que o texto está dizendo. A primeira pergunta que a gente faz é: quando Samuel olha para Abinadab, Samuel está avaliando o quê? O aspecto físico, comportamental, ético cristão? Não. O que foi que Samuel avaliou? Avaliou apenas a estatura. Tanto que o Senhor se referiu a isso quando repreendeu Samuel. Apenas a estatura. Ele olhou o porte físico, só isso. E o Senhor o repreendeu. Disse: não, não vai por aí não, Samuel, porque eu vejo além, eu vejo mais do que você. Você só consegue ver o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo as intenções da mente humana. Foi só isso. Samuel, primeiro ponto, Samuel não estava avaliando aqui o seu aspecto físico, comportamental, ético ou da ética cristã. Não. Segundo ponto que a gente vê aí é: será que o Senhor não se importa mesmo com a nossa aparência ética, comportamental? Uma pergunta que eu te faço: onde está escrito que Deus não olha para a nossa aparência? Nesse texto não está escrito, ele não falou isso. Deus não disse, eu não olho para a aparência humana, não. Deus apenas repreende Samuel porque olhava para a sua estatura. Deus não disse, eu não olho para a aparência humana. Nunca Deus disse isso, até porque ele estaria se contradizendo, porque eu vou mostrar texto onde o Senhor trata da aparência humana. Tanto que no passado ele dizia até que os sacerdotes, como eles deveriam se vestir, como deveria ser o seu cabelo, barba. Não conhece esses textos, Davi?
Tá, mas eu não vou mexer com o Velho Testamento com você, vou mexer apenas com o Novo. Você disse que o Senhor olha apenas para o interior e que nós devemos olhar para o coração. Vou falar do interior, depois eu falo desse coração, que você é bobinho, você não sabe. Você pensa que sabe, mas não sabe. Será que Deus não olha mesmo para a nossa aparência? Quando Deus falou com Samuel, ele estava dizendo que não olha para a aparência? Não, não, não. Ele não disse isso. Não há esse texto, Davi. Não. Ele apenas repreende Samuel para que ele não olhasse para o seu porte físico, o porte físico de Abinadab. Não tem nada a ver com o caráter do aspecto físico comportamental dentro da ética cristã. Não, nada a ver. Repito, nada a ver. Agora eu vou mostrar para você que o Senhor olha para a nossa aparência assim. 1 Coríntios 11, 14, ele fala do cabelo, a aparência do cabelo. Tem que ser cortado, cabelo dos homens. As mulheres não podem. Ele fala que as vestes das mulheres devem ser com modéstia. 1 Pedro 3, 3 a 5, 1 Timóteo 2, 9. Modéstia. E ele diz que o enfeite dela não deve ser o uso de joias, nem o frisado de cabelo, mas como se conservavam, como se vestiam as antigas mulheres de Deus. Então ele está olhando para a aparência. Sim ou não? É a aparência que ele está tratando aqui. Ele diz assim, em 1 Timóteo 3, 2, 1 Tessalonicenses 5, 22, ele diz assim, fugir de toda aparência do mal. Agora aqui está incluso, Davi, todo o aspecto físico, comportamental da ética cristã. Aqui engloba tudo, agora sim. E isso não contraria 1 Samuel 16, não, Davi. É você que está equivocado. 1 Samuel 16, o Senhor repreende Samuel porque ele olhava apenas para o porte físico. Nada a ver com 1 Tessalonicenses 5, 22, onde Paulo agora doutrina a aparência do aspecto físico comportamental dentro da ética cristã. Agora sim. Tanto que nós já citamos cabelo, as vestes, o Senhor olha para a aparência. Mateus 23, a Bíblia diz que o Senhor disse, não limpai apenas o interior do copo, mas também o exterior deve ser limpo. Mateus 23 está aqui, ó. 23, 25, 26. Ele fala do interior e do exterior. Ambos devem estar limpos, Davi. Você está equivocado. Ele olha para a aparência sim. Ele está falando de aparência, interior e exterior. Interior só Deus conhece, exterior os homens veem. Mesmo assim os homens erram quando analisam, quando julgam. Ele diz assim que toda a nossa maneira de viver deve ser santo. Pedro escreveu isso. O que é que você entende por isso? Pedro 1, 15, 16. Sede santo porque eu sou santo. E ele diz que eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Isso inclui o interior e exterior. Isso inclui o aspecto físico, comportamental da ética cristã e também o trato, o interior, o pensamento, tudo que as intenções humanas. Tudo. Tudo, Davi. Você está equivocado. Você diz, eu não me preocupo com a forma de falar. Você devia se preocupar. Tem que se preocupar. A Bíblia diz em Mateus 12, 37 que por tuas palavras tu serás salvo. E por tuas palavras tu serás condenado. A Bíblia diz, Tiago 2, que o homem que não domina a língua é problema. A Bíblia diz ainda, Davi, como você é bobinho, a Bíblia diz em Tito 2, 8, que eu devo ter uma linguagem sã. Essa linguagem, cara, e aí moleque, não sei o que, gírias, essas palavras são linguagem sã? Você acha que isso são linguagens sã? A linguagem do cristão, ela tem a mesma inclinação da linguagem mundana? Você acha isso mesmo? Você acha que a Bíblia não nos doutrina acerca da linguagem, acerca daquilo que falamos? Pois é, você está equivocado de novo. Efésios 4, 29 diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é a palavra que controla, que contraria, que fere os bons costumes, Davi. São palavras sem decência.
Aí cai nas gírias que você gosta e o seu grupo gosta muito de pronunciar. São palavras indecentes, indecorosas, que fogem ao decoro. Sabe o que é decoro? Foge à ética cristã. Essas palavras, essa forma de falar, isso não é linguagem sã. Você devia focar na linguagem, se preocupar com isso. A palavra torpe é uma palavra que não tem decência, foge da decência, da moral. Palavra que revela um caráter vil, indecoroso e infame. Você devia se preocupar, sim. Ah, outra coisa. Você disse que Deus só vê o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Coração não fala, coração não pensa, coração não profetiza. Coração nem entra no reino. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15 diz que a carne e sangue não herdam o reino. O coração nem entra lá, porque coração é um músculo. É um músculo que bombeia o sangue. Só isso, Davi. De forma que quando esta versão bíblica fala de coração, isso é uma metáfora. Ele está falando das intenções dos homens, dos pensamentos, do entendimento, do psique, do âmago. Não tem nada a ver com coração. Coração não entra no reino. Deus não está olhando o coração. Deus olha o homem no seu interior e no seu exterior. Então você está equivocado quando preconiza, quando verbaliza que Deus não olha para a aparência, porque esse texto não existe. Você erra quando diz isso. O texto não existe. Onde está escrito que Deus não olha para a aparência? Você erra aí. Você erra quando diz que Deus vê o coração. O coração não entra no reino, o coração é um músculo. Você erra de novo. Você erra quando diz que não foca muito na forma de falar. A Bíblia diz o contrário, eu devo focar. Porque eu não posso falar palavras top, minha linguagem tem que ser sã e pelas minhas palavras serei condenado. Você erra de novo quando diz que não faz questão, não faço muita questão na forma de se vestir. Eu mostrei texto onde a Bíblia diz que nós temos que nos vestir com modéstia e pudor. Essa ordem não é só para as mulheres, é para os homens também. Então você erra em tudo aquilo que você diz. E olha, você não percebeu, mas o Senhor Deus colocou na tua boca a palavra certa. Quando você quis dizer e você profetizou sem querer, você disse: o homem olha a aparência. Você queria dizer, mas Deus vê apenas o interior. Mas veja o que saiu da tua boca. Você disse, sem perceber, o homem olha para a aparência. Aí você disse, mas Deus vê o exterior. E é verdade. Deus vê o exterior. Você não queria dizer isso. Mas o Senhor fez você dizer.